Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Físico-Química A do 11º ano, no tema da Física, mais concretamente o lançamento vertical de projéteis. Este vídeo então vou aproveitar neste vídeo para resolver aqui uma dúvida que me foi colocada via e-mail. A dúvida é a seguinte: será que me podia ajudar uma dúvida neste exercício, principalmente nas últimas 3 alíneas? No entanto, eu vou resolver todas as questões que aparecem, onde tem de se calcular, a questão é se tem de se calcular o tempo separadamente, ou seja, o tempo de subida e depois o tempo de descida. Bem, eu já te responderei a esta primeira questão que tens aqui. Na resolução dos exercícios vais então perceber a ideia se tens ou não de calcular separadamente o tempo de subida e o tempo de descida. Bem, o exercício é o seguinte: uma bola é atirada verticalmente para baixo de uma varanda com velocidade inicial de módulo igual a 5 metros por segundo e demora 1,2 segundos a chegar à rua. A primeira questão é qual é a altura da varanda e a segunda questão é qual é a velocidade da bola quando está a meia distância do chão. Depois, numa terceira questão, temos uma nuance diferente do exercício, ou seja, vamos mudar o tipo de lançamento. Se no primeiro o lançamento é para baixo, depois na terceira questão havemos de efetuar um lançamento de baixo para cima, vertical, mas de sentido de baixo para cima. Bem, eu vou responder assim aqui neste esquema a estas duas questões. Bem, neste tema da física é importante que vocês, em primeiro lugar, esquematizem a situação. Isto em física é fundamental. Se vocês, isto não é difícil, na minha opinião é relativamente acessível, este tema, desde que vocês saibam organizar. E a organização passa por um bom esquema e boas anotações nesse esquema. Se vocês fizerem isso, estes exercícios são uma autêntica brincadeira. Bem, então, aqui no primeiro, para responder a estas duas primeiras questões, temos um lançamento vertical para baixo. Então eu vou fazer aqui um esquema. Eu não sou um péssimo desenhador. No entanto, o que interessa serão as ideias aplicadas ao esquema e não a vossa capacidade de desenho, como é óbvio. Então vou desenhar assim aqui o chão. Temos o chão, temos então assim uma varanda, de uma forma mesmo muito rudimentar. E depois o que temos é um corpo, não sei se é uma bola, exato, é uma bola que é atirada verticalmente para baixo. Ou seja, eu tenho assim aqui uma bola e vou atirar a bola para baixo. Bem, o que vocês têm de fazer imediatamente, em primeiro lugar, é definir sempre um referencial. E se vocês têm um lançamento vertical, basta unicamente um eixo, porque o movimento será apenas num eixo. Ou seja, se o movimento é vertical, a bola sobe ou desce, não se desloca da esquerda para a direita. Sendo assim, basta apenas um eixo. O eixo que eu faria seria então assim o eixo, vou chamar eixo dos Y, a passar ali no centro de massa da bola, e cujo nível de referência desse eixo dos Y, ou seja, o zero, não é? O nível de referência há de ser o solo. Então desenharei assim aqui o eixo dos Y. Em seguida, é fundamental vocês desenharem o vetor velocidade, sabendo que o vetor velocidade é tangente à trajetória e sabendo ainda que o vetor velocidade tem sempre o sentido do movimento. Ou seja, se vocês atiram a bola para baixo, o vetor velocidade só pode ir tangente à trajetória, né? Se a trajetória é exatamente o eixo vertical, tangente acaba por estar em cima do eixo, né? E se é de cima para baixo e a velocidade tem o sentido do movimento, então aqui estará o meu vetor velocidade inicial, ok? Bem, depois de marcarem a velocidade, também vão marcar a aceleração. E neste caso de corpos, né, a única força que está a atuar no corpo, neste caso, cuidado, poderemos depois ter outras situações onde temos motores associados ou outras forças quaisquer, mas aqui no lançamento de corpos, a única força que atua é a força gravítica. Sendo assim, a aceleração é dada pela aceleração gravítica, que aponta sempre de cima para baixo em direção ao solo. Então, desenharia também o vetor aceleração gravítica. Ok? Reparem que da forma que eu desenhei o meu referencial, y, de baixo para cima, então este sentido de baixo para cima é aquele sentido que eu vou designar como positivo.
Num lançamento que é feito de cima para baixo, vocês têm aqui um ponto crítico, que é o ponto de embate no solo. Vocês aqui no ponto de embate no solo, vocês sabem sempre que a coordenada y da forma que nós criamos o referencial será exatamente igual a 0, ok? Ponto de embate no solo, a coordenada y é 0 porque é a nossa referência do eixo que nós desenhamos. Depois de fazerem este esquema e marcarem sempre os vetores de velocidade e aceleração, vocês vão pensar nas equações do movimento de Newton. E essas equações eu vou generalizar em primeiro lugar para todas as situações, ou seja, não atendendo ao contexto que eu estou a trabalhar, generalizar qualquer que seja a situação e depois vou reescrevê-las atendendo à situação que tenho neste problema. Então, de uma forma geral, para todas as situações, as equações do movimento são as seguintes: y igual, esta é a equação das posições, y igual a um valor da posição inicial, mais v0 que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Reparem que isto é genérico, eu não estou a associar este contexto, claro que senão depois devíamos ter aqui cuidado com os sinais, esse cuidado terei e esse cuidado a seguir, não agora. Esta é a equação geral, qualquer que seja a situação, a equação da posição, das sucessivas posições, é esta. Depois também vou identificar a equação das velocidades, ou seja, V é simplesmente igual a V0 mais o valor da aceleração vezes o tempo. Estas são as equações que vocês usam para todas as situações. Todas elas, ok? Eu agora vou reescrever estas equações, mas adaptando ao meu problema. E o que é que eu quero dizer com adaptando? Tendo cuidado com o que é que será a aceleração neste problema e, sobretudo, tendo cuidado com os sinais, ou seja, verificar o sentido, se é positivo, se é negativo. Atendendo a esta situação, a equação das posições ficaria y igual y0, reparem que y0 há de ser exatamente a altura da varanda, que é a altura de onde a bola é lançada, então ok, y0, depois vou ter a velocidade inicial e olhando para o vetor velocidade, se o sentido positivo é para cima e se a velocidade aponta para baixo, né, porque é o sentido do movimento, então a velocidade será negativa, então menos, e eu sei que o módulo da velocidade é 5 metros por segundo, então terei 5t, depois também sei que a aceleração neste caso é a aceleração gravítica, que vou então considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Estou a trabalhar os módulos, e só os módulos. E então, reparem que a aceleração também atua de cima para baixo, logo será negativa. Um meio deste valor será 5, então vou ter menos 5t ao quadrado e tenho aqui a equação das posições adaptada a esta situação. Vou também escrever a equação das velocidades. E relativamente à equação das velocidades, eu tenho V igual velocidade inicial, que é 5 metros por segundo, mas sentido negativo, então menos 5, e a minha aceleração, o módulo é 10 metros por segundo quadrado e o sentido também é negativo. Então vou colocar menos 10t. Bem, depois de fazerem isto, vocês agora resolvem qualquer questão, depois de fazerem o esquema, depois de criarem as equações, venham elas as questões, porque estamos prontos mesmo para tudo. Na primeira questão é-me questionada sobre qual é a altura da varanda. E a altura da varanda é este meu y0. E se eu quero determinar y0, vou ter que usar esta equação dos y, mas vou ter que arranjar aqui um tempo, né? E vou ter que também arranjar aqui uma altura. O que eu sei, né? Qual é o ponto que eu sei? Eu sei que neste ponto de embate no solo, além da coordenada y ser igual a 0, eu também sei aqui no enunciado que o corpo demora 1,2 segundos a embater no solo. Então eu sei que aqui neste ponto de solo o tempo é simplesmente igual a 1,2 segundos e sei que a coordenada y é 0. Ou seja, trabalhando com a primeira equação, substituindo y por 0 e o tempo correspondente onde o y é igual a 0, que será 1,2, vou conseguir determinar o meu y0, que será a altura da varanda. Então, substituindo y igual a 0 e t
tempo igual a 1,2 e pegando nesta equação, eu vou dizer o seguinte. Vou substituir então o y por 0, o que ficaria 0 igual a y0, que é a minha altura da varanda, que é o pretendido, menos 5 vezes o tempo, que é 1,2, menos 5 vezes o tempo, que é 1,2, mas ao quadrado. Trabalhando esta equação, eu terei então 0 igual a y0 e efetuando aqui os cálculos, eu vou obter, já calculando tudo, menos 13,2. Resolvendo então esta equação em ordem a y0, eu percebo que y0 será 13,2 metros e teríamos a primeira questão resolvida, que seria sobre a altura da varanda. Vou também aproveitar isto tudo para resolver a segunda questão. Qual é a velocidade da bola quando está a meia distância do chão? Quer dizer, a meia distância do chão seria daqui até ao chão, não é? E eu pensar o ponto médio, caso ser aqui. Qual é este ponto médio? Depois de terminar a altura da varanda e saber que a altura da varanda tem 13,2 metros, quer dizer, a meio do chão há de ter metade da altura, faz todo sentido. Né? Há de ter, se está a meio do caminho, há de ter metade da altura. Então aqui a meio é ter y igual a 6,6 metros. Mas se a pergunta é a velocidade da bola, quer dizer que eu vou ter que usar a equação das velocidades. Obviamente, se quero determinar a velocidade, terei que usar esta equação. Para usar esta equação, eu vou precisar de introduzir aqui um tempo. Mas que tempo? O tempo para o qual a bola se encontra a meio da distância do chão. Então, antes de usar a equação das velocidades, eu vou ter que utilizar a equação das posições, substituindo agora y por esta posição, conhecendo o y0, resolvendo esta equação em função do tempo. Isto vai-me dar o tempo que a bola demora a atingir esta posição e depois vou substituir o tempo na equação das velocidades. Vou então trabalhar esta ideia, pegando ali na primeira equação e substituindo y por 6,6, vou então obter 6,6 igual a y0 foi calculado no exercício anterior, 13,2 menos 5t menos 5t quadrado, certo? Exato. Resolvendo então esta equação, nós vamos bater numa equação do segundo grau, podia passar, terei que colocar todos os termos no membro e esvaziando o outro. Passaria então o 6,6 para cá, o que subtrai a 13,2 e dá 6,6. Obtendo a equação 0 igual a 6,6 menos 5t menos 5t ao quadrado. Resolvendo esta equação do segundo grau pela calculadora, eu obtenho dois tempos, um negativo, que obviamente não me interessa, mas obtenho o tempo que me vai interessar, que é este valor, aproximadamente 0,8 segundos. Ou seja, eu aqui percebi que para a bola atingir esta altura de 6,6 metros demora exatamente 0,8 segundos. Para calcular a sua velocidade, vou à equação das velocidades, substituindo o tempo por 0,8 e aí resolverei então a questão. Terei então velocidade igual, vou utilizar a equação das velocidades, igual então a menos 5, menos 10, vezes o tal tempo que ela demora a atingir aquela posição, ou seja, vezes 0,8, e efetuando os cálculos, isto dá menos 8, menos 5, aí ter que a velocidade é menos 13 metros por segundo. Ok? E teríamos então a segunda questão resolvida. Passemos agora à questão que a aluna me tinha colocada, que incidia sobre o exercício 3, ou seja, sobre este aqui. E se o objeto fosse atirado verticalmente, continuando, mas de baixo para cima, com velocidade com o mesmo módulo? E depois temos aqui três linhas. Quanto tempo demoraria a chegar ao chão? Que velocidade teria ao passar pela segunda vez pela posição de partida e qual seria a distância total percorrida. Bem, então vou fazer outro boneco, né? Vou fazer outro esquema. A situação é diferente. Podia aproveitar o mesmo, mas ficaria depois um bocado confuso. Então vou desenhar a mesma coisa, também não custa nada. Vou desenhar o solo, vou desenhar assim aqui a varanda.
vou desenhar o corpo, em seguida vou traçar o eixo, né? Se é um lançamento vertical, é suficiente ter um eixo, né? E então teria assim aqui o eixo dos y. E agora, o que é que eu preciso de marcar? O vetor velocidade inicial e a aceleração, né? Agora, cuidado, é diferente do outro, porque se vocês atiram a bola de baixo para cima, o vetor velocidade é tangente, ou seja, vai ter a direção do eixo, né? Tangente. Se a trajetória é o próprio eixo, o tangente seria em cima do próprio eixo, mas o vetor velocidade tem sempre o sentido do movimento. Então, se eu quiser traçar o vetor velocidade inicial, e se o movimento é de baixo para cima, o vetor velocidade inicial terá também o sentido de baixo para cima. Este será então o meu vetor V0. No entanto, a aceleração nunca muda, né? A aceleração atua sempre para o centro da Terra. Quer dizer, a aceleração há de atuar sempre na vertical para o chão. E então desenhava assim aqui este meu vetor aceleração, que será, neste caso, a aceleração gravítica. Podemos ter dito aqui uma coisa. Neste movimento, ou seja, no lançamento vertical para baixo, nós estamos sempre perante um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E no caso que eu defini, o sentido do eixo será acelerado, mas no sentido negativo, ok? Agora, neste caso, não será bem assim. Nós teremos aqui o caso do movimento uniformemente variado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? O movimento, neste sentido, quando a bola sobe, né, há de ser um movimento retilíneo uniformemente retardado. E retardado porquê? Porque a velocidade da aceleração atuam em sentidos contrários, mas depois, quando a bola atingir o ponto da altura máxima, ou seja, e vier na descida, já teremos o movimento retilíneo uniformemente acelerado, porque depois a velocidade passa a atuar, né, no sentido do movimento, ou seja, passa a atuar de cima para baixo, ou seja, apanha o mesmo sentido da aceleração gravítica, e sempre que a velocidade e a aceleração têm sentidos iguais, o movimento é acelerado. Ok? Este tipo de movimento tem aqui dois pontos. O outro tinha um, mas este tem dois. Havemos continuar a ter assim aqui no solo, e no solo havemos saber que o y é igual a 0 e também, poder ter colocado no outro, aqui no solo temos o tempo calculado, há de ser sempre o tempo de voo, né? O tempo aqui é o tempo que a bola o corpo, né, esteve no ar, mas neste movimento havemos também ter aqui este ponto aqui, que é aquele ponto de altura máxima. E este ponto de altura máxima há de ser, em vez de altura, quer dizer, acho que ficaria melhor introduzir, a altura máxima será o meu y máximo. E também sei algo aqui extremamente importante, é que neste ponto de altura máxima, a velocidade é sempre igual a zero, que é aquele ponto onde o corpo por um instante para o seu movimento antes de inverter o sentido, ou seja, antes de parar de subir e começar a descer. Naquele ponto, naquele mesmo instante, a velocidade é igual a zero e obtemos a altura máxima. Depois de fazermos o esquema, vamos pensar nas equações do movimento. De uma forma geral, elas são sempre estas: y igual a y0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Mais uma vez, reforço, eu estou a escrever a equação geral, não estou a atender ao que tenho. Ou seja, ao caso particular que tenho. Apenas estou a escrever as equações. E da velocidade é igual a V0 mais AT. Depois de escrever as equações gerais, eu vou reescrevê-las adaptando à situação que tenho. Então vou escrevê-las. Terei então a equação das posições, y igual, y0 é a minha altura inicial que vem do exercício anterior, é 13,2 metros, que é a altura da varanda, então vou colocar 13,2
13,2, V0, cuidado, V0 que no exercício anterior era negativo, agora o V0 atua de baixo para cima, eu estou a definir o sentido positivo de baixo para cima, então o meu V0 para este caso é positivo. E vocês devem estar a pensar assim, pois, mas isto depois de atingir o ponto de altura máxima, isto inverte e a velocidade fica negativa. Está certo, mas vocês nas equações têm V0, não é V. O V está aqui, este V é que vai inverter, não é? Mas o V0 é sempre a velocidade inicial. Vocês marcam com a velocidade inicial. Marcam o sinal da velocidade inicial. Cuidado, vocês às vezes têm sempre esta dúvida. Mas muda de sinal. Pois muda, mas vocês estão aqui a falar de V0. O que muda de sinal vai ser V. V0 é positiva sempre. Então vão ter aqui mais 5t, a aceleração continua a ser negativa, né? Então temos um meio de 10, né? 10 metros por segundo, então vamos ter menos, metade de 10 é 5, né? Então vamos ter menos 5t quadrado. Quanto às equações das velocidades, a velocidade há de ser igual a V0, que é 5, menos 10t. E neste momento tenho então aqui construídas as equações do movimento para este caso particular. Quanto à questão que me colocavas aqui, se tens de calcular o tempo separadamente, o tempo de subida e o tempo de descida, não tens de o fazer. Estas equações já contemplam tudo o que vai acontecer neste esquema. Já está tudo inerente, já está tudo inserido nestas ideias. Não tens de fazer um cálculo separado. Não tens de o fazer, ok? Agora vou responder à questão. Quanto tempo demoraria a chegar ao chão? Bem, o tempo que demora a chegar ao chão é o tempo de voo. Vou calcular o tempo de voo. Como é que eu vou calcular o tempo de voo? Simples. Vou-me dirigir à equação das posições, porque sei que neste instante onde bate no chão o y é igual a 0, vou igualar y a 0 e vou determinar o tempo. Este tempo já é o tempo de voo que contempla a subida e depois a descida, porque nós marcamos e tivemos atenção aos sentidos dos vetores. Isto já está inerente na equação. Ok? Então, para responder à primeira questão, eu vou simplesmente pegar na altura, igualar a 0 e tirar o tempo, e esse tempo é o tempo de voo. Sendo assim, igualando, teria 0 igual a 13,2 mais 5t menos 5t quadrado. Resolvendo esta equação, dar-me-ia dois tempos, o negativo que não me interessa, e terei então a outra solução, ou seja, o tempo de voo aproximadamente igual a 2,2 segundos, e a primeira questão estaria então resolvida. Quanto à segunda questão, perguntam-nos que velocidade teria ao passar pela segunda vez na posição de partida. Bem, ao passar na segunda vez ou na primeira é-me indiferente, não é? Ou, quer dizer, é-me indiferente, obviamente não é indiferente. Mas a ideia vocês, quer dizer, se vão passar pela segunda vez na posição de partida, a posição de partida vai ser esta, não é? E sendo esta, o que é que eu sei nesta posição? Sei que y é simplesmente igual a 13,2 metros. E se eu quero então a velocidade, claro, se eu quero a velocidade vou ter que usar a equação das velocidades, mas obviamente terei que substituir o tempo. Como é que eu substituo o tempo? Eu sei que naquela posição de partida o y é igual a 13,2, então vou resolver aqui na linha B, vou pegar na equação das posições, substituindo o y por 13,2 metros, obviamente sacando o tempo e depois introduzindo o tempo para cálculo da velocidade. E já vão reparar no que é que vai acontecer. Substituindo, eu teria então 13,2 igual a 13,2 mais 5t menos 5t quadrado. Posso então cancelar estes 13,2, obtendo a seguinte equação, 5t menos 5t quadrado igual a 0, colocando então o tempo em evidência, abriria parênteses, ficava 5 menos 5t igual a 0, e aplicava o elemento do produto, onde iria que t igual a 0, ou então 5 menos 5t igual a 0, quer dizer, o t ali na segunda equação vai ter que ser igual a 1. Agora, reparem como isto faz todo sentido, estas duas soluções, apesar de me interessar unicamente a segunda. Mas reparem como isto faz sentido. Tivemos dois tempos, tempo igual a 0 e tempo igual a 1. O que faz todo sentido, nós fomos perguntar a esta equação das posições qual era o tempo para a posição da bola ser 13,2. E obtivemos duas soluções, t0 ou t igual a 1.
Quer dizer, T0 é no momento em que a bola parte. Faz todo sentido. No momento em que a bola parte, a sua posição é 13,2. Daí o tempo ser igual a 0. E depois ela vai lá acima e volta. Né? E quando volta a passar naquela posição e aí o tempo é igual a 1. Se eu quero calcular a velocidade, é este segundo tempo que me interessa. E vou agora calcular a velocidade. V igual, vou à equação das velocidades, substituindo aquele tempo. Teria então 5 menos 10 vezes 1, o que então teria que a velocidade para este tempo seria simplesmente 5 menos 10, ou seja, menos 5 metros por segundo, e teria então a segunda questão resolvida. Bem, finalmente vou calcular então aqui, vou resolver aqui a terceira questão. Qual seria a distância total percorrida? Bem, a distância total percorrida será a distância que eu vou percorrer do início até ao ponto da altura máxima e depois, né, tudo para baixo. Tudo para baixo. Mas é fácil, eu só vou ter que calcular esta altura máxima. Vou calcular este ponto da altura máxima. O ponto da altura máxima vai ser a distância daqui da altura máxima até ao solo, que vai ser esta. E depois, para calcular apenas este bocadinho, eu vou à altura máxima subtrair esta altura inicial, e então terei este bocadinho, ou seja, da varanda até o ponto da altura máxima. Terei então que perceber qual é o valor da altura máxima. Como é que eu posso determinar a altura máxima? Vou-me dirigir à equação dos y, obviamente, se eu quero a altura, né? Mas para determinar a altura máxima eu preciso introduzir um tempo, né? E como é que eu vou determinar esse tempo? Através desta ideia. Eu sei que no ponto da altura máxima a velocidade é igual a 0. Então primeiro vou a esta equação, substituo a velocidade por 0 e vou tirar o tempo. Então fazendo isso, aqui já na linha C, vou então à equação das velocidades e vou igualar a velocidade a 0. O que obteria então, a velocidade é igual a 5 menos 10t, então teria 5 menos 10t igual a 0. Resolvendo isto em função de t, o 5 passa para lá, ou menos 10t como quiserem, e a dar t igual a 1/2, ou seja, 0,5 segundos. Depois de saber o tempo que a bola demora a atingir aquela altura máxima, eu vou à equação das posições e vou substituir na posição esse tempo de 0,5 e vou obter a altura máxima. Tão simples quanto isto. Daí eu dizer-vos, isto rola sempre à volta de um bom esquema, de umas boas ideias e de umas equações de movimento bem construídas. A partir daí é só substituições. Só substituições. Bem, agora vou terminar então a altura máxima. Vou colocar aqui altura máxima. A altura máxima há de ser então igual a y de 0, que era 13,2, mais 5, que era a velocidade inicial, vezes o tempo, ou seja, 0,5, menos 5 vezes o tempo, que era 0,5 ao quadrado. E então esta minha altura máxima há de ser simplesmente igual a 14,15 metros. Bem, então a distância total, vou chamar S, essa distância total, ou seja, a distância percorrida, há de ser igual a este 14,15, ou seja, a isto tudo, né? A altura máxima daqui até ao chão, isto já pensando depois do movimento de descida, mais a diferença entre a altura máxima e a altura inicial, que me vai dar esta distância percorrida na subida. Então o cálculo da distância ficaria 14,15 mais 14,15 menos a altura inicial, que era 13,2. Ou seja, a distância total percorrida há de ser igual a 15,3 metros. Ok? E tínhamos então aqui a questão resolvida. Respondendo à dúvida que me mandaste, será que tens de calcular o tempo separadamente, tempo de subida e descida? Não tens de o fazer. Basta criar as equações, elas já tratam disso. Tens é que ter cuidado na definição dos sentidos e tudo, ok? Mas não tens de fazer isso separado. Se quiseres podes fazer separado, também está correto, mas não há necessidade. Basta que vás aqui à equação das posições, iguales a equação das posições a 0 e tens o tempo de voo, que é o tempo de sobe e depois desce, ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar. Espero que tenhas entendido, espero que tenha ajudado. Um grande abraço, tchauzinho.